Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Carlos Adriano Krieger para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 8ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa foi disponibilizada aos vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do regime interno, não sendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovada por 5 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da primeira sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2018. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2018 autoriza e ratifica a cessão de uso de bem público do município de Timbó ao Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2018 autoriza a concessão gratuita de direito real de uso de bem público à Associação Esportiva e Recreativa do bairro Padre Martim Stein e revoga a Lei Complementar número 48 de 20 de dezembro de 1994. Parecer prévio do PCP 15.76390. Dispõe sobre a prestação de contas do prefeito referente ao exercício financeiro de 2014 da Prefeitura Municipal de Timbó. Pedidos de providência. Número 6 a 8 de 2018, de autoria do vereador Martinho de Souza Filho. Número 9 a 70 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Indicações. Número 1 a 20 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 21 de 2018, de autoria dos vereadores Haroldo Fibes e Guilherme Voigt Júnior. Número 24 de 2018, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Ordem do dia. Não há matéria na ordem do dia. Os senhores vereadores receberam cópia do expediente do dia. Solicito ao secretário de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Não há? Dando prosseguimento, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 1 e 2 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos de lei complementar supra seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Informo ainda que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina à prestação de contas do prefeito municipal de Timbó referente ao exercício de 2014. Os senhores vereadores receberam cópias do parecer. O referido parecer prévio segue a análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 6 a 70 de 2018 e as indicações 1 a 21 e 24 de 2017, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente. Grande expediente, com os pronunciamentos pessoais. Passo a palavra ao vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, a vereadora Dilson Mesh, cumprimento os demais vereadores, as pessoas aqui presentes, diretor da casa, Giggold Stark,
à imprensa que se faz aqui presente, aos internautas e colaboradores da casa. Bom, como todo ano, um dos principais assuntos no início do ano são as creches, né? A falta de vaga nas creches. E esse ano acabamos sendo mais surpreendidos ainda com as mudanças que acabaram ocorrendo. E acredito também na boa intenção do secretário de Educação, mas também não posso me omitir em falar dos problemas causados, né? Porque com a intenção de acatar uma determinação do Judiciário em acabar com as filas existentes nas creches, resolveram cumprir apenas o que diz a lei, né? 7 horas em horário integral ou 4 horas horário parcial, em um dos turnos, no caso. Se você vai precisar 4 horas, é 4 horas de manhã, das 5 da manhã até as 11h30, ou então na parte da tarde, do meio-dia até as 18h30. Isso tudo para não ter que ser punido com uma multa ali de R$300 por criança por dia, no caso das filas. É uma medida que vem, com certeza, vai diminuir o número de crianças na fila de espera na creche. Isso, com certeza, sim. Só que, por outro lado, aumenta o número de pessoas que deixarão de trabalhar também por causa disso. Eu estava conversando com um amigo meu e ele me passou a rotina dele. É um casal. Eles, no ano passado, colocaram o nome do filho na vaga da creche e esse ano aí conseguiram. Estão resolvendo um outro problema ali, que eles moram na frente de uma creche e foram chamados primeiro numa outra creche lá da Vila Germer. E aí, no dia seguinte, chamaram na creche em frente de casa, mas o secretário já está vendo a situação ali. Então, o casal trabalha fora. Ele trabalha em horário comercial, das 7h45 ao meio-dia e das 13 às 17h30. Ela trabalha das 5 às 2 horas, às 14 horas. A rotina do neném, às 7 horas. O pai leva o filho à creche e daí vai para trabalhar. Ao meio-dia, o filho vai buscar o filho na creche. Aí ele vai levar o filho na casa da sogra dele, que não pode buscar o filho porque não pode dirigir, por problemas de saúde. Às 12h40, ele chega na empresa para almoçar. Ou seja, ao invés de almoçar meio-dia, ele vai ter que buscar o filho na creche, levar na casa da sogra para depois ir para a empresa para almoçar. E às 13 horas ele retorna ao trabalho. Às 14h15, que é o horário que a mãe sai do trabalho, ela busca o filho na casa da mãe. Essa é a rotina desse casal. Ainda que eles tenham a mãe no município para fazer isso. E agora uma mãe que porventura esteja solteira, que não esteja casada, que não tenha pai e mãe para ajudar, não tenha sogro, não tenha sogra, qual horário essa pessoa vai trabalhar? Porque nesses horários que foram colocados ali, dificilmente aqui em Timbó se consegue. É uma cidade pequena, nós temos o hábito de muitas empresas trabalhar em turnos, e é das 5h30. Hoje em dia, algumas trabalham até as 2h18 para folgar no sábado, e a creche não atende nesse período. Dá para pagar alguém? Será que dá? Acho que essas pessoas, se fosse um valor de R$100, R$200, talvez até eles conseguiriam, mas todos sabem que o valor é muito maior do que isso. Então, são exemplos das pessoas que estão realmente precisando do auxílio da prefeitura, nesse caso das creches. Temos também algumas pessoas que exageram nos seus horários de creche. 4 horas a criança tem direito, sendo que o pai pode estar trabalhando ou não, o pai e a mãe.
Mas tem pessoas que muitas vezes saem do seu trabalho a 1h30 e tinham um horário na creche onde botavam de manhã e retiravam a criança à noite, tirando a vaga de outras crianças. E assim, demais exemplos. Tem muitas que nem trabalhavam durante o dia inteiro e deixavam seu filho o dia inteiro na creche. Mas, vamos lá, deixar a fila seguir. Com certeza essa fila vai diminuir, porque se não vai poder lhe atender, né, vereador? Você não vai nem entrar na fila, então com certeza também se diminui. Mas vamos esperar para ver como vai o andar dessa situação. Estivemos também reunidos no dia 23 de janeiro, eu e o vereador Fabrício, juntamente com o pessoal do bairro Araponguinhas, realizando a reunião do Conselho de Saúde do bairro. E lá foi muito discutido a preocupação com o crescimento do bairro, com a implantação do condomínio dos moradores lá, agora com a inauguração para os novos moradores, com o novo loteamento que está sendo feito lá, ou seja, toda a infraestrutura do bairro. E com certeza um dos principais pontos lá que foi discutido, que é a saúde, é a imediata ampliação do quadro de equipe do posto de saúde e com certeza também da unidade. Então o bairro, o conselho do bairro está muito preocupado com isso aí, porque é um bairro que está recebendo muitas famílias de uma só vez. Andei fazendo uma indicação ao executivo a respeito de um estudo para a implantação de ferramentas de controle na Secretaria de Obras, semelhante a que existe na saúde, onde existe uma fila única, onde as pessoas podem acompanhar o que está acontecendo. Porque são a Secretaria de Obras, juntamente com a Agricultura, como já vinha sendo falado no ano passado, está meio difícil para a gente fazer a fiscalização do que acontece. Você tem que ir lá, pedir onde é que está o maquinário, você não tem programação, você não pode fiscalizar nada. Você encontra, muitas vezes, veículo da prefeitura em lugares e horários que não seriam condizentes, e até em dias que não seria habitual. Vou dar um exemplo. No dia 29 de dezembro de 2017, 29 de dezembro, sim, era uma sexta-feira, e debaixo de chuva, a PC estava numa propriedade, no final de rua, para trocar uma tubulação lá que tinha dado problema. Eram tubos grandes, precisava da PC e tal. Só que é um serviço que não deveria ser feito embaixo de chuva. O acesso para as caçambas, levarem macadame, levarem material para lá, é um acesso muito difícil. Inclusive, houve problemas lá com uma das caçambas, onde o operador da rede escavadeira teve que se deslocar do pátio do Obras até lá na Dona Clara para poder ajudar a desencalhar lá o caminhão. Isso quando, às vezes, não oferece risco de tombar. Então, tem situações que não dá para admitir. Era final de rua, o acesso que o morador precisava, ele podia fazer a pé, porque o acesso que ele precisava era para a lagoa de peixe dele, para fazer o tratamento dos peixes. Apenas isso. Ele não precisava se deslocar com veículo, não precisava nada de tão urgente assim que não pudesse esperar até o 2018. E assim, colocando em risco, muitas vezes, a vida do motorista, né, que subia um morro em S lá, que a estrada forma um S, num dia de chuva e escorregadio. Então, são situações que, se tiverem as ferramentas, independente de quem está lá, que seja por ser uma pessoa que realmente é competente para fazer o serviço, ou se for alguém que está lá só num cabide de emprego, essas ferramentas vão permitir com que aconteça uma melhor fiscalização. E só para deixar aqui registrado,
Houve um bafafá quanto à permanência do presidente na mesa diretora, a permanência da mesa diretora. Só deixar bem claro de que eu não participei de nenhuma reunião onde foi decidido isso, certo? Então, o que foi decidido não tem o meu aval. Obrigado. Neste momento, também eu farei uso da palavra e eu farei por até 10 minutos. Cumprimentando o nosso presidente, Adilson Mestre, nosso presidente interino, hoje na ausência do presidente Douglas, estendo meus cumprimentos aos demais companheiros, cumprimentar também os nossos amigos internautas, a imprensa aqui presente, os participantes dessa sessão, os servidores da casa, nossa suplente vereadora Gilmara, presidente também do partido Reinaldo, presidente do PR. Os trabalhos começam, na Câmara de Vereadores. É um ano de bastante expectativas. A gente já comentava na sessão solene de quinta-feira que é um ano crucial na vida dos brasileiros. Um momento em que temos a oportunidade de usar a nossa arma, que é o voto, para poder dar um rumo e um norte ao nosso país, que parece um caminhão desgovernado, A gente vê aí hoje os nossos deputados e senadores mais preocupados em se salvar. Eu não me lembro bem dos números, vereador Guilherme, mas você comentava que dos 512 deputados, são 368 hoje investigados, na Lava Jato. Então isso é um número que nos assusta, mas que nos dá a oportunidade desse ano de a gente poder dar um rumo diferente ao nosso país. Hoje de manhã comentávamos na Rádio Pérola de que nós precisamos de um presidente com um pouco mais de coragem, ou muito mais coragem, que mexa um pouco no nosso Código Penal, que dê a punição exemplar, onde o exemplo tem que vir de cima, que dê punição exemplar para esses crimes hediondos, e a gente está vivendo essa realidade aí nos arredores, aqui de Timbó, na nossa região, com alguns crimes bárbaros aí, e a gente espera que a diminuição também da idade, da maioridade penal, que ela seja também uma realidade, pois as próprias quadrilhas hoje, elas injetam esse menor aí, teoricamente esse menor de 17 anos aí, para que ele aperte o gatilho para não sofrer as consequências. E a gente tem a oportunidade desse ano de dar um rumo diferente. E a gente saber de que nós fizemos parte disso. O nosso Brasil tem jeito, não podemos desanimar do Brasil, ele tem rumo sim. E Timbó, das 5.295 municípios, nos dá esse exemplo. É uma das poucas cidades no Brasil que está em crescimento, está em expansão, é uma cidade com as contas em dias. Nós, como vereadores hoje da base do governo, eu também comentava hoje de manhã, de que a gente não é simplesmente um escritório despachante do prefeito, nós temos que contribuir também com ideias, tirar o plano de governo do papel e cobrar dele ações também. E temos que ser eternos insatisfeitos, nobres amigos. As demandas vão crescendo, a gente tem que correr atrás sempre para dar um pouco mais de tranquilidade para o nosso cidadão, como comentou aqui o vereador Guilherme, o vereador Carlos Adriano Krieger, das questões das creches, as vagas de creches, é uma necessidade. A gente sabe que as famílias estão vindo para Timbó, muitas famílias vêm sem parentes, sem mãe, sem pai, encontram as dificuldades. Em contrapartida, o governo também encontra suas dificuldades em abrigar todas essas crianças. Algumas medidas têm que ser tomadas. Em conversa essa semana também com o secretário de Educação, a gente teve dele a palavra de que isso é uma adequação e que essa nova regra, Carlos Adriano, se não me engano, ela vale para os que estão ingressando agora na creche, os novos que estão ingressando. E que o caso que seja mais urgente e tal, ele vai ser analisado caso a caso. Esperamos que o secretário assim o faça, para que as nossas famílias possam trabalhar com dignidade, com tranquilidade, para o sustento das suas famílias. E a gente vai estar cobrando também essas ações do Poder Executivo, de que a gente sabe que também não é fácil. Todas essas ações, estivemos conversando também com a secretária de Saúde, onde as demandas também estão crescendo, a fila, se não me engano, são 750, Guilherme? Que estão aí na fila para ressonância, onde são realizadas 6 por mês, é um exame de alta complexidade, que seria dever do governo do Estado, que não está repassando também os valores, e que o município acaba tendo que abranger e dar essa sustentação
São aí mais de 1.500, se não me engano, também na fila de oftalmo. Então, são necessidades e demandas que o prefeito tem que correr atrás. Mas a nossa cidade, ela cresce ordenadamente e essas demandas vão aparecendo e nós temos que ir resolvendo. Independente, às vezes, do governo estadual ou da própria União que não dá o suporte, mas o nosso cidadão, temos a Gilmar aí hoje que trabalha na área da saúde, o nosso cidadão bate aonde? Na primeira porta que ele encontra. Às vezes é do vereador, né? Mas às vezes é lá no secretário, às vezes é na prefeitura. Claro que ele busca o amparo dele, busca o direito dele. E nós, como legisladores e gestores, temos que cobrar essas ações eficazes, buscar recursos junto às nossas bancadas também para auxiliar o governo do município para poder suprir as demandas que vão aparecer na nossa cidade. Mas é uma cidade que cresce, que está com as contas em dias, que os nossos servidores hoje trabalham também, fazem a sua parte pelo município, a cidade está bonita e esperamos que nesse ano, onde as expectativas a nível nacional e estadual, elas vão crescendo, que nós façamos a nossa parte. Amigo internauta que nos ouve nesse momento, busque informação a respeito do seu candidato e vote consciente. A gente ouve muitas pessoas, eu não vou votar em ninguém. Não votar em ninguém significa dar carta branca para os que já estão aí. Eles têm os seus eleitores, têm os seus votos. Nós temos que escolher a melhor proposta, analisar o nosso candidato, temos meios para isso. Hoje as redes sociais nos dão essa tranquilidade, nós buscar a melhor proposta e analisar também o histórico desse candidato. Tem ficha limpa? Vamos apoiá-lo, vamos votá-lo, vamos estudar a proposta de governo dele. O nosso candidato a presidente vai trazer um plano de retomada do crescimento? Vai mexer no Código Civil? Tem que ter um presidente macho que encare também um pouquinho o judiciário, tire um pouco as regalias que ali estão e que enfrente, que mude um pouco o nosso Código Civil. E mexa também nessas grandes regalias. Reforma da Previdência só se fala nisso, tirar do trabalhador. Mas não se fala em dar o exemplo que vem de cima, tirar um pouco das regalias, tanto do Congresso quanto do Poder Judiciário também. Que muitas regalias se encontram aí e ninguém tem coragem de mexer. Será que teremos um presidente macho para isso? Vamos aguardar. Com a palavra, o vereador Guilherme Voit Júnior. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente Adilson Mesh, interino na vaga do presidente Douglas. Mas que prazer poder vê-lo presidindo essa sessão nessa noite, aos nobres pares companheiros, outros que aqui faltam nessa noite, devido aos seus compromissos já pré-agendados. Quero aqui cumprimentar também nosso presidente, ou melhor, nosso diretor da casa, Vigor Stark, a imprensa, da página 2, o repórter aqui, também o Volney, do Jornal da Pérola, os nossos agentes de trânsito também se fazem presentes, presidente do PR, nosso amigo Pantufa, também a Gil, né, sua esposa e suplente de vereador dessa casa. Quem sabe você não assume aqui uma cadeira uma hora dessa, né? Quem sabe um dos vereadores lhe convida, né, para estar aqui. Seria um prazer para nós. Enfim, também as vereadoras jovens que se fazem presente aqui e as demais pessoas que sempre nos acompanham nesta casa, né? São sempre os mesmos que a gente pode observar. Parabéns por vocês insistirem. Que bom seria se tivesse mais pessoas nos acompanhando nas sessões e ver o que realmente os vereadores aqui fazem. Vocês são prova disso, o trabalho dos vereadores dessa casa. Também aos internautas que nos acompanham nos seus lares, nossos colaboradores, e aqui também abraçar o Beto, né, sua esposa, que mais uma vez estão aí continuando os trabalhos conosco, que ganharam a licitação para estar conosco nesse ano novamente. Então, sucesso para o Beto, sua esposa, e nós fomos agraciados por eles continuarem aqui. Senhores vereadores e povo que aqui está, as pessoas que nos acompanham também via internet, hoje é a primeira sessão ordinária dessa casa. Nós tivemos uma sessão solene na semana passada de abertura dos trabalhos, uma sessão ordinária, a primeira deste ano. E os trabalhos estão iniciando, tanto é que foi distribuído 2 projetos inicialmente, mas já foram feitas várias indicações pelos vereadores. Também nós, como vereadores, não paramos
desde o início do ano, todos os vereadores aqui tenho encontrado trabalhando nas suas bases e nos bairros, nas ruas, buscando melhorias para a nossa população, porque somos cobrados diariamente. Até o vereador falou que nós somos os primeiros, o Quinho falou isso, o vereador Martinho, que nós somos os primeiros que somos cobrados. Depois vão lá para a Gilmara, né, na saúde, no prefeito, enfim, nos setores. E não tenho aqui vergonha de falar que muitas vezes, 6 horas, 6h30 da manhã, já tem gente no meu portão. E muitas dessas pessoas eu convidei para entrar enquanto que eu passava o café, sentava a conversar e tomava café comigo. Pessoas até que eu nem conhecia, assim de vista, conhecia, mas não tinha um contato. Então tomam até café comigo de manhã, enquanto que eu preparo o próprio café. Mas isso é porque nós somos eleitos pelo povo, e o povo vai exigir isso de nós. Nosso diretor está aqui, ele sabe que isso não é função do vereador, mas é uma política que já vem vindo há anos, né? Então as pessoas procuram os vereadores. E nós estamos aí para justamente tentar amenizar o sofrimento das pessoas. Indicando, levando, e muitas vezes nós conseguimos fazer isso. Aqui o que o vereador Carlos Krieger falou, Ito, sobre as creches. Nós tivemos também uma reunião com o prefeito muito solidário com todos os vereadores, nos chamou lá, e foi falado sobre isso também, sobre essas creches. Hoje ainda uma mãe também, vereador Ito, me procurou, que ela leva o filho dela às 9h30, na creche da Araponguinha, e tem que buscar às 11h30, porque nesse período de 11h30 até 1h30 não tem como deixar a criança. E o horário dela de trabalhar, é uma funcionária pública, ela trabalha num posto de saúde, e à tarde ela não tem como levar, porque é só 2 horas que ela tem. E o direito dela é 4 horas, mas como a incompatibilidade dos horários não fecha, ela não tem onde deixar a criança na parte da tarde, ou nesse período de meio-dia. Então ela me chamou lá para ver a possibilidade de haver um entendimento de ela poder deixar a criança. Eu disse, olha, infelizmente nesse caso, é um caso específico e um caso complicado, né? Onde é que ela vai deixar essa criança? Porque ela começa a trabalhar às 10 horas, deixa a criança às 9h30, às 11h30 ela sai do trabalho para buscar a criança. Então é bem complicado. Mas enfim, vai ter que ser achada uma solução para esse problema também. O prefeito Jorge tem nos mostrado no ano que passou ser uma pessoa totalmente diferente do governo anterior. Tenho falado isso aqui abertamente. O próprio prefeito Jorge já me pediu para que eu não falasse isso, mas nós não podemos negar o fato de ele nos atender, nos receber, sendo nós mesmo oposição ou sendo base. Sabemos que muitas coisas não vão conseguir nos atender, mas ele está demonstrando que um político pode sim fazer a diferença, atendendo até mesmo a oposição. Isso o prefeito Jorge está fazendo, e já nesse primeiro ano, nessa semana, ele nos convocou para uma reunião e os vereadores estavam presentes. Então, achei isso muito bonito do prefeito Jorge, parabenizá-lo, ao vice-prefeito Marcelo também, trazer as primeiras novidades em primeira mão para os vereadores. Isso é muito importante. Então, não posso deixar aqui de parabenizar o prefeito Jorge. Sobre a questão do secretário Adriano, nos chamou muita atenção, nos trouxe até uma estranheza de ele ter sido exonerado. Não sabemos o motivo ainda. Creio que o prefeito Jorge, em hora oportuna, o fará, esclarecendo isso. Mas certamente achará uma pessoa competente, à altura, para compor esse novo secretariado. Nesses primeiros 30 dias, interinamente, estará assumindo o vice-prefeito, Marcelo, certamente fará um bom trabalho. Ele não é técnico nessa área, mas creio que os agentes de trânsito que aqui estão terão um companheiro. Creio que ele vai ouvi-los, creio que ele vai atendê-los
nessas expectativas que vocês tanto almejam, e é isso que esperamos também, né? Que haja um entendimento legal, juntamente com os agentes de trânsito, para que as pessoas não sejam só multadas. Essa questão de multas atrapalha muito o viver dos nossos munícipes e das pessoas que por aqui transitam, mas um bom diálogo, né, com as pessoas sendo alertadas do erro. Claro que se você ficar dentro da lei, como o próprio vereador Ito sempre tem falado, não precisariam ter radares e essas coisas. Se está lá a placa de 50 km por hora, e se você obedecer, se você for educado, você não será multado. O próprio Douglas, presidente, também tem comentado sobre isso. E para encerrar, senhor presidente, que meu tempo já está terminando, quero aqui também fazer menção na área da saúde. Quero apresentar nos próximos dias aí um requerimento, convidando o senhor Richard, diretor do Grupo Vidas, que administra o Hospital Oase, para ele vir aqui a esta casa trazer um relatório de como anda a nossa saúde no Hospital de Timbó. Tenho estado com a secretária Daisy, tenho cobrado algumas ações dela, ela tem sido muito atenciosa e dentro do possível, dentro do limite, ela tem nos atendido muito bem, ainda hoje conversando com ela também. Ontem estive lá, a Gil estava lá, sempre nos atendendo de primeira mão, e a Daisy tem sido fantástica. Quero que você leve isso para ela, tá, Gil? Que nós aqui estamos sim do lado legal da coisa. Se funciona, nós vamos estar aqui sempre elogiando. E parabéns pelo trabalho de vocês ali na área da saúde. Cobrei, a Gil escutou sobre a questão de falta de remédios nos postos de saúde, mas isso é uma questão, ela me explicou, e vou passar isso para as pessoas que vão estar me cobrando. Uma questão de licitação que ainda não saiu, que saiu com atraso, alguma coisa que aconteceu. Então, por isso, a falta de remédio, mas estão sendo repostos nos postos de saúde nesses próximos dias. Então, parabéns à área de saúde. E o Richard me contando hoje, numa reunião que eu estive, me dá mais um minutinho, secretário, obrigado. O Richard me contando hoje sobre a questão da UTI, que já está funcionando há alguns meses, e sequer, são 9 vagas pelo SUS e 2 pelo sistema particular e também plano de saúde. E diz ele para mim que nesses meses todos funcionando, não receberam R$1 do governo para manter as portas abertas da UTI. Então, os senhores que estão aqui, que nos acompanham, vejam bem o grande problema que está acontecendo, né? A UTI funcionando, com o hospital e o município bancando. Então, é complicado. Diz-me o Richard, e vou trazer ele para falar isso aqui nesta casa, através de um requerimento, me diz que em março parece que vai vir uma parcela, então, da UTI. A primeira parcela, vereador Ito, que vai vir trazer recursos, então, isso se o governo pagar, né? Porque o governo está deixando de repassar outros recursos de cirurgias de alta e média complexidade, e baixa complexidade também, essas cirurgias, está deixando de pagar desde novembro, dezembro e janeiro, não pagou. E aí eles estão operando, fazendo as cirurgias por conta do hospital, do grupo. Também me diz ele que nesse mês de janeiro eles conseguiram pagar o baixo escalão, o alto escalão não pagaram, os funcionários médicos e tal, esses de alto escalão não receberam salário, mas o baixo escalão ganharam salário. E o mês de fevereiro agora, nesses primeiros dias aí de fevereiro, veio uma parcela, então pagaram o mês de novembro, ainda tem dezembro e janeiro em atraso, e fevereiro que já iniciou. Mas creio que o governo do estado vai se mexer, né, vereador Chinha? E vai deixar as contas em dia. E para que nós, através dos nossos munícipes, possam ser bem atendidos aqui. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Um abraço, senhores. Passamos aos pronunciamentos de liderança.
Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o líder do PSDB, o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor responde até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente e senhor secretário. Vou dispensar os comentários iniciais, mas como líder do PSDB nesta casa, quero aqui desejar a todos os nobres pares, os partidos, que nós tenhamos um bom ano, um ano de 2018, com muito trabalho, mas com muita honestidade, com muita paz entre nós, e que nós possamos estar unidos, né? Já está se formalizando as coligações, né, para o futuro do nosso estado de Santa Catarina, também do nosso país. Espero que nós tenhamos uma boa composição, que os partidos realmente pensam em prol da população, não a si próprio, né? Os próprios políticos sempre pensam só no seu lado. Eu tenho falado aqui no início da sessão solene, quando eu me pronunciei, que o povo tem a arma na mão, que é o voto. Como disse o vereador Quinho, se eu não me engano foi o Quinho que falou, o Ito, um dos dois, não me lembro, mas eu acho que foi o Quinho, que as pessoas vão deixar de votar e vão estar beneficiando pessoas que já estão lá. Então, exerça seu direito de votar. Essa é a arma que nós temos na mão, o voto. E o teu voto pode fazer a diferença. Então, estão aí os políticos, como o próprio Quinho falou, são 513 deputados federais. 368 estão citados em qualquer uma dessas, da Lava Jato, por exemplo, né? Estão citados. E até provar o contrário, são culpados, ou não são culpados, né? E a partir da hora que for provado a sua inocência, serão absolvidos. Mas se for provado que são corruptos, são culpados, serão culpados. Então, eu creio assim, que essas pessoas que já estão demonstrando, ou já demonstraram, que são corruptos de uma maneira ou de outra, não votar mais nessa gente. E o povo tem o voto, o poder do voto na mão. Não vote mais neles. Você pode errar em votar em alguém que não conheça. Isso é possível, você votar em alguém que não conheça. Mas se essa pessoa que você votou na primeira vez provou que é corrupto, não vote mais nessa gente. Porque nós somos coniventes se nós continuarmos votando em políticos corruptos. Então vamos votar em gente. Tem gente boa no Congresso? Tem gente boa na Assembleia Legislativa? Tem gente boa em todos os partidos? Tem, independente de partido. Mas vamos votar em gente que não se envolveu nessa corrupção. É a arma que nós temos para não reclamarmos depois. Mas eu tenho convicção comigo que desses 368 deputados citados nessa corrupção, muitos deles vão vender até a própria mãe, se for preciso, para se reeleger. Porque se não se reelegerem, eles vão estar Sem foro privilegiado. Perde o foro, exato, obrigado. Perde o foro privilegiado, se eles não se reelegerem. Então eles vão fazer de tudo para se reeleger, para ter novamente o foro privilegiado e não serem julgados, não serem condenados. Isso aí. Então, gente, vai vir muita novidade aí. Timbó, o PSDB de Timbó ontem esteve reunido, a executiva, e vou deixar de primeira mão para os senhores. O PSDB de Timbó está disponível para o nível estadual de termos candidatos para federal e estadual em Timbó. Então, os senhores estão sendo os primeiros a ouvirem isso. O PSDB terá candidato, se assim nível estadual achar. Candidato estadual e a federal. Não temos os nomes definidos, mas
deixamos claro isso e vamos levar isso à executiva estadual. Se acharem interessante que o PSDB deva ter nome aqui, temos nomes a disputar a candidatura estadual e federal. Senhores, um grande abraço, um bom ano, vereadores, união, força. Vai haver algumas palavras ou pensamentos diferentes, mas isso é natural aqui. Mas saindo daqui, lá para fora, que a amizade continue. Muito bem, um grande abraço a todos. Quero agradecer a presença das vereadoras jovens, a Daira Letícia Adriano, a Luísa Werner, a presença da imprensa, do nosso diretor, do presidente do PR, o Arthur, nossa suplente, a Gil, e a todos presentes. Não havendo mais matéria a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 13 de fevereiro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos e uma boa noite.